Bom dia, povo de Deus. Graça e paz. Amém? Era a foto da pastora, mas era eu. Ela engordou um pouquinho, né, gente? Amém, meus irmãos? Bom dia mais uma vez. Nossos pastores, né, estão em missão lá em Saquarema. E aí, você sabe como é que é, né, o povo Betel, né? Tem hora para começar, mas tem hora para terminar? Então, por motivo de segurança, eles ficaram lá, pernoitaram. Mas daqui a pouco, mais tarde, eles estão aqui conosco. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Porque a palavra do Senhor está sendo difundida e espalhada a todos os cantos desse Brasil e do mundo. E isso é motivo de muita alegria, como diria um amigo meu. É motivo de muito orgulho. E coube a mim, né, a oportunidade e o privilégio, a honra, o temor e o tremor de estar aqui mais uma vez assomando esse púlpito. Fico muito feliz, fico muito honrado. É uma responsabilidade muito grande. Ai, ai. 11h30 da noite, você vai pregar amanhã. Ai, ai. Jesus, tenha misericórdia de mim. Gente, o que a gente está fazendo hoje aqui é, como vocês sabem, a autoridade espiritual, ela é uma série pastoral, né, apostólica, né, consagrei a pastora de novo, a apóstola. É uma série apostólica e somente os pastores irão ministrar essas séries, e dentro dos momentos, dos domingos, onde eles não estiverem presentes, algumas séries serão conectadas, inseridas, né? Recentemente nós acabamos com a série Nova Criatura e intercalou, e agora nós vamos dar início a uma nova série chamada Discipulado 1. É uma série poderosa e quem é Betel Raiz aqui antigo, né? Nós tínhamos a escola, quando a nossa igreja era na escola, nós tínhamos salas, e nessas salas eram tremendo, porque a gente tinha um culto pela manhã, e quando o culto terminava, né, a parte de adoração, cada um ia para a sua classe, e eu tive a honra e o privilégio de ser o professor de uma dessas turmas, por incrível que pareça, o Discipulado 1. Então, tem algumas pessoas aqui que já passaram por lá. Se você levantar a mão, você vai estar entregando a sua idade. Então, aconselho você ficar com a mão abaixada, né? O Alan, por exemplo. Oh, desculpa, Alan, perdão. Então, é motivo de muita alegria, né? Então, hoje nós vamos iniciar a série Discipulado 1. Se você ainda não viu a série Nova Criatura, é muito importante que você esteja conectado para saber aquilo que a nossa igreja pensa, né? Qual é a doutrina, o que nossos pastores receberam de Deus para nos ensinar e nos guiar. Além da Nova Criatura, nós temos a escatologia, que o nosso irmão Marcelo e a nossa irmã Fabiane ministraram grandiosamente nesses dias, o Renan, o apóstolo, a pastora. Está tudo cortado, já mamão com açúcar para você lá no canal da igreja. Se você não está lá vendo, você vai ser comido de bicho. Amém? Então, mais uma vez, é motivo de muita alegria. E vou começar ao contrário aqui. Deus mandou começar ao contrário, então nós vamos começar ao contrário. Coloca o texto aí para mim, por favor. Mídia linda, do meu core. Crianças de 2 a 12. 12? 12 anos é criança? Jesus. Criança de 2 a 12, por favor. Segura o Filipinho aí em cima, hein? Ah, não, perdão. De 2 a 12 com as tias lá atrás, para a nossa salinha não, né, gente? Para a nossa igreja da criança. Quem pode receber isso aí? A igreja da criança. Uma igreja forte, relevante, ela tem ensino para todas as faixas etárias, né? Dos mais novos aos mais velhos, que a irmã Lúcia não me ouça. Dá licença. Então, deixa suas crianças saírem ali, para a glória de Deus. Abriu aí? 1 Tessalonicenses 1:7. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Assim, tem mais? É só o 7, abençoado. Estou rindo? Assim como, bota o texto de novo, por favor, vamos, com a permissão do Senhor, vamos mudar aquele termo ali embaixo, aquelas duas cidades ali. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão em São João de Meriti, Caxias, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Saquarema,
Boston, em todos os lugares. Esse é o estilo de vida que nós estamos aprendendo aqui na Betel. E hoje o tema da nossa pregação é conhecendo e vivendo a visão da Betel. Quem sabe aí qual é a visão da nossa igreja? Pode colocar, por favor? Eu estou com uma cola lá, uma cola ali, e vocês têm uma cola aqui, né? Eu vou ler uma vez e depois eu vou pedir para que vocês leiam comigo. Apagou a cola ali. Ser um ministério cristão em células, onde cada casa é uma extensão da igreja e cada membro um ministro vivendo o amor de Cristo. A igreja? Ser um ministério cristão em células, onde cada casa é uma extensão da igreja e cada membro um ministro vivendo o amor de Cristo. Olha que tremendo. Fica imaginando quando Deus soprou isso nos ouvidos do nosso apóstolo. Como é preciosa essa missão, né? Essa visão, né? E qual é a missão? A visão é algo que você tem de direcionamento, né? É algo que você vê, é um alvo, né? Mas para que você chegue a esse alvo, você tem que passar por alguns tipos de situações. São missões. Vamos imaginar uma guerra onde o inimigo está lá no centro de um país, no centro de um território. E para você chegar nesse inimigo, você vai ter que ir conquistando territórios. E a missão nada mais, nada menos do que é isso, essas pequenas missões, onde nós chegamos até e destronamos o inimigo, né? Vamos até a missão, por favor. Gerar filhos para Deus por meio do Evangelho de Jesus Cristo, que ame e sirva ao próximo, levando-os a um relacionamento intenso com o Espírito Santo. A igreja? Vamos mudar mais uma vez o contexto para que a gente possa entender com mais clareza e mais dentro da nossa sociedade, daquilo que nós vivemos aqui. Vamos imaginar que o nosso território, o território que nós queremos reivindicar, tomar de volta, é o Morro do Pau Branco. Posso ouvir o Morro do Tamanco? Posso ouvir um glória a Deus aí? Então, o nosso foco hoje, a nossa visão é o Morro do Tamanco. Essa é a nossa visão. Mas para que a nossa missão, para que a nossa visão seja completa, nós temos que exercer uma missão, que é cada dia fazer algo para que essa visão seja contemplada. Existe alguma célula aqui nos arredores do morro ali do Tamanco? Existe? Aonde? Na casa do Jonathan. Então, a missão já está começando a ser exercida. A cada passo que nós damos realizando missões, a nossa visão fica mais próxima de ser concretizada. Então, hoje, nós temos uma casa, mas eu posso já contemplar 2, 3, 4, 5. Então, nós precisamos entender que, para a realização dessa visão, nós precisamos completar as missões. Amém? Até aqui tudo bem? Há quase 18 anos atrás, Deus plantou uma semente. Uma igreja nasceria não apenas para reunir pessoas, mas para marcar uma geração. Desde o romper do avivamento durante a pandemia de 2020, o Ministério Batista Betel tem vivido uma jornada profética. Foram incontáveis curas, conversões, discipulados, multiplicações de célula, ampliações estruturais e o crescimento de uma cultura marcada pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. A doutrina firme do nosso apóstolo William e o amor prático da nossa pastora nos moldaram como uma família espiritual equilibrada entre palavra e espírito, correção e compaixão. Gente, isso é muito forte. Quem chegou aqui bebê, né, espiritual como eu, me converti nesta casa, e hoje posso viver as maravilhas que Deus tem feito, eu posso contemplar tudo aquilo que eu tenho crescido, e tenho visto a Isabel crescendo, a Larissa crescendo, a minha filha crescendo, a Simone. Gente, a Simone só vivia caindo, gente. A Simone não podia tocar na Simone, que a Simone, tibum. Hoje a Simone é uma mulher mais espiritual ainda do que ela já era, e hoje eu tenho orgulho de servir a Deus ao lado da Simone. Uma varoa, intercessora, uma mulher de Deus.
eu tenho certeza que ela só vai abrir a boca quando Deus mandar. Então isso é poderoso. Mas toda essa história só tem sentido se entendermos por que existimos. Qual é o nosso chamado? É a visão e a missão. E por que essa visão e essa missão é tão importante? Como que Deus colocou na mente do nosso apóstolo que nós devemos viver esta missão? Como que essa missão se enraiza dentro do Ministério Batista Betel? Ela se enraiza por meio de 5 propósitos. E nós vamos nos aprofundar um pouco mais hoje. Nós vamos começar com a adoração. Deus no centro, sem distrações. Vocês puderam testemunhar há pouco justamente esse conceito de adoração. Deus no centro, sem distrações. O louvor é bom, o som é excelente, mas quando Deus entra no negócio, há uma adoração profética, há algo que vem diretamente do céu. E nós vivemos e presenciamos coisas maravilhosas. Eu estava sentado ali porque eu estou com, infelizmente, é momento, estou com uma dor muito grande no ciático. Então eu estava sentado ali, daqui a pouco o Zezinho veio e começou a profetizar sobre essa dor, e a dor passou, para a glória de Deus. E eu creio que eu fui curado em nome de Jesus. Porque a palavra foi liberada, quem toma posse sou eu e sou você, e é você. Então eu acredito que pelas palavras do nosso irmão José, Deus me curou de uma dor no ciático. Quantas palavras já foram liberadas aqui, de cura, de libertação, de prosperidade, e talvez você não esteja vivendo isso porque você não tomou posse. Palavras são liberadas, canções são liberadas a todo momento daqui desse altar. Ministrações proféticas de dança, a todo momento são liberadas aqui nesse altar, e você não toma posse, porque você está distraído, porque você está olhando o celular, porque você está conversando com um colega do lado, porque você está preocupado com coisas externas, esquecendo que aqui dentro é que você é curado, salvo, transformado, liberto. Então, em nome de Jesus, que a gente possa entender isso. Toma posse daquilo que sai aqui do altar. Não sai em palavras ao léu. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela sai e faz o que apraz a ela. Só que se você não tomar posse, eu fico imaginando, novamente, vou falar, você imagina aquele cego, o cego Bartimeu. Ele perguntou para Jesus o que ele queria. Jesus perguntou para ele, o que tu quer? Ele poderia ter pedido um PlayStation, gente. Uma capa nova, sei lá, um carro elétrico. Muitas vezes Deus pergunta para a gente o que a gente quer, porque nem nós mesmos sabemos o que nós queremos. Às vezes as coisas materiais, às vezes para nós importam mais do que as espirituais. Então Deus está a todo momento perguntando, meu filho, minha filha, o que você quer que eu faça por você? Eu quero uma casa, mas às vezes a sua casa não está arrumada. Senhor, eu quero um carro, mas às vezes aquele carro vai te tirar da presença. Eu quero uma casa na praia, e todo final de semana você está na praia, não está aqui. Você está entendendo? Por que Deus pergunta o que você quer? Ele perguntou ao cego. O cego poderia ter dito várias coisas. A gente brinca, PlayStation, mas é sério. É sério. É sério. Adoração, Deus no centro, sem distrações. É muito importante em todas essas aulas que você anote, ou então depois você pega a live e você veja as referências, que isso vai te dar autoridade sobre aquilo que está sendo ministrado aqui. Porque falar só o endereço, a referência bíblica, é para a gente ganhar tempo. Mas lê na tua casa. Vou te dar as referências aqui de adoração. João 4, 23, 24. Êxodo 23. Romanos 12, 1. A adoração é onde a missão começa. Ninguém é gerado como filho sem antes reconhecer o Pai. Como que eu sou filho se eu não reconheço quem é o meu Pai? Então, isso é muito profundo, gente. Se você não declara quem é o seu pai,
como você pode ser chamado de filho? Como que as bênçãos do pai vão se chegar até o filho se ele mesmo não reconhece que é filho dele? Então é muito profundo isso. É nesse lugar de rendição que nasce o relacionamento intenso com o Espírito Santo, o coração da nossa missão. Sem o Espírito Santo, a mensagem vira palestra. Sem o Espírito Santo, o louvor vira show. Eu não quero uma palestra, eu quero uma mensagem. Eu não quero um show, eu quero sentir a presença do Eterno. Nós não somos artistas, nós não somos palestrantes. Eles são tangedores e levitas, e nós que assomamos o púlpito somos mensageiros daquele que vive e reina para todo sempre. Você está entendendo a diferença? As luzes não são para boate, as luzes é para introspectivamente te trazer a um ambiente mais suscetível à adoração. O som também é para isso. Nada disso precisaria, porque o que realmente precisa e não pode faltar é a presença dele. Mas Deus nos deu a condição de ter tudo isso. Não precisava de telão, não precisava de microfone. A gente teve prova disso aqui na quinta-feira, quando o Michel pregou. Faltou luz e a adoração continuou, permaneceu. Se você estiver achando um pouco impactante isso, vai olhar alguns vídeos no YouTube de como são as igrejas na África. Pessoal sentado no chão. Hoje nós temos o privilégio, Deus nos deu o privilégio de ter uma igreja abençoada, confortável. Ainda não está do jeito que o nosso apóstolo pensa, deseja, que Deus colocou no coração dele, mas nós temos muita coisa, gente. Graças a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Pela visão, cada casa é uma extensão do templo. Quando um lar se enche de adoração, ele se transforma num altar. Meu Deus. Cada membro é um ministro, e todo ministro adora com a vida, não apenas com as palavras. O meu testemunho é falado e vivido, mostrado. Que adianta eu ser na igreja uma coisa, mas na escola eu faço outra coisa. No trabalho eu sou negligente, eu não obedeço à autoridade, né? Eu falto, pego atestado toda hora. Na escola eu estou sempre colando, né? Estou brincando com a minha filha, tá, gente? Na igreja, lá fora eu estou sempre chegando atrasado, compro atestado. Aqui dentro é um treinamento para você viver lá fora. Você não pode ser crente mascarado ou duas caras. Aqui dentro você é crente, lá fora você é desviado. Para com isso. Vamos para os exemplos bíblicos. Abel que adorou com o melhor. Quem era o melhor? Deus. Davi que dançou diante da arca. Maria que ungiu aos pés de Jesus. Nós cantamos isso. Adorar é separar tempo de oração. É consagrar finanças, obedecer mesmo sem entender e cantar com lágrimas ou com sorrisos, porque Ele é digno. Agora preste atenção nisso aqui. Volte ao altar, transforme sua casa em ambiente de glória. Se Deus não for prioridade, nada mais faz sentido. Seja fogo contínuo. Meu Deus, o que é fogo contínuo? É um fogo que não se extingue. E quando tem fogo, o inimigo não entra, porque ele não suporta o fogo do Senhor, o fogo consumidor. Ele não suporta. Faz um teste. Não ouve somente o que eu estou dizendo, não. Faça um teste. Comunhão. Relacionamentos curam. Isolamento enfraquece. Nós estamos numa geração, a sociedade tem muita gente com depressão. Você não tem ideia. Tem muita gente se escondendo atrás disso aqui, ó. O que nós estamos vivendo aqui, provavelmente, talvez, seja muitas vezes a única maneira que nós estamos juntos como família.
Lá em casa, por exemplo, às vezes a Daniela está ouvindo alguma coisa na televisão, a Nicole está no quarto dela, o Lucas está no quarto dela e eu estou lá no escritório, no computador. Que comunhão é essa? Já que na igreja estamos todo mundo unidos. A vivência da igreja precisa refletir em casa. Vamos mais algumas referências para você anotar ou ver na live. Atos 2, 46 a 47, João 13, 35, Salmo 133, 1. A comunhão é o terreno onde a missão floresce. Não se geram filhos espirituais no distanciamento. A célula é o ventre espiritual onde os filhos são nutridos, amados, corrigidos e firmados. Na visão, comunhão é vivida em cada célula, onde membros se tornam ministros, cuidando uns dos outros como os pastores em casa, de casa em casa. Você tem noção, líder de célula, que você é um mini pastor dentro da tua célula? Você tem o privilégio de cuidar de vidas? Eu acho muito... Lá em casa tem a célula da Isabel, que é toda segunda-feira. Eu acho... Está com quantos? 9 anos, Bel? A Bel chama todas as meninas de filha. Eu acho muito bacana isso. Como isso é poderoso. Eu tenho certeza que a Bel escuta coisas que os pais não escutam das suas próprias filhas. Eu tenho certeza que a Isabel tem mais segredos da Nicole do que a Nicole conta para mim. Porque isso é a comunhão, é a confiança mútua que tem entre o líder e o liderado. Se você não confia no seu líder, tem alguma coisa errada. Com você liderado ou com você líder. O que se fala na célula fica onde? Exemplos bíblicos. Barnabé que levantou Paulo, os amigos do paralítico que quebraram o telhado para levá-lo até Jesus. Não existe avivamento verdadeiro sem unidade. A comunhão é o canal por onde flui o óleo fresco. Agora, pega essa. Quebre o telhado por alguém. Seja a resposta. Você é ponte ou você é muro? Você apresenta Jesus para alguém, cria essa ponte de relacionamento, ou você é um muro que por você ninguém passa, nada passa? Você guarda tudo para você. Pensa nisso. Edificação, crescimento é a nossa responsabilidade. Efésios 4, 14, 15, 2 Timóteo 2, 15, Hebreus 5, 12 e 14. A missão exige maturidade. Não basta gerar filhos, é preciso edificá-los. Nossa missão inclui conduzir cada crente a um relacionamento profundo com o Espírito Santo. E isso só é possível por meio de uma vida firmada na palavra. A visão se cumpre quando cada membro, devidamente edificado, se torna um ministro. Alguém que ensina, orienta e discipula. Vou fazer um parênteses aqui. Como que você vai ensinar alguém se você não senta para aprender? Como que você vai discipular alguém se quando você é discipulado você faz biquinho? A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Quantas vezes são palavras liberadas de ensinamento, exortação, doutrina, e muitas vezes você não põe em prática? Quanto nós temos aprendido na autoridade espiritual? Você tem vivido isso? Sexta-feira o apóstolo foi pregar lá em Mesquita. E aí no caminho ele falou, gente, eu não tive muito tempo, Deus me deu uma mensagem, mas eu não tive muito tempo de estudar a mensagem. Mas meu irmão, eu já apanhei sem estudar. Se ele tivesse estudado, eu acho que eu estava morto. Ele pregou sobre vinhos novos e odres velhos. Meu Deus. Uma palavra que ele pregou pela primeira vez. E, gente, eu saí de lá magoado, igual o Popó fez com o Whindersson, igual o Popó fez com o Bambam. Gente, eu apanhei muito. Não se deita vinho novo e odre velho. Só se deita vinho novo em odre novo.
E aí, a revelação do texto para o nosso apóstolo foi o seguinte: nós estamos nos preocupando muito com o vinho e o odre. Nós somos o quê? O vinho ou nós somos o odre? O vinho é de quem? Então tem sempre vinho novo. Mas se o odre está sempre velho, ele não vai receber esse vinho novo. Quando o vinho deita-se no odre velho, ele estoura, explode. Então muita gente não está recebendo vinho porque Deus sabe que se derramar vinho na sua vida, do jeito que você está, você não consegue ficar. Então é hora de mudarmos a nossa postura. Isso eu falo por mim também. Muitas vezes eu preciso sempre me renovar. Tem um velho homem que tem sempre querendo botar a cara. Sai, Satanás. E é isso que nós devemos fazer a todos os dias, quando levantamos de manhã. Senhor, joga mais 7 pá de terra sobre o homem velho. Bota uma pedra bem grande, uma pedra do meu tamanho, mais ou menos, em cima do odre velho, para ver se ele não sobe. Porque tudo que é ruim, tudo cheira mal. Então, cara, que revelação profunda. Estou falando sério, eu apanhei, gente. Eu apanhei muito. E eu gosto de palavra que mexe comigo. Eu gosto de palavra de exortação. Não que eu goste de apanhar, tá, gente? Mas eu acho que a palavra de exortação faz com que a gente fique alerta. Faz com que a gente fique vigilante. Faz com que a gente repense. Não é à toa que no texto lá da ceia, Paulo vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. Palavra de exortação é sempre para você se examinar. Será que eu estou dando mole? Aonde? Será não, né? Aonde eu estou dando mole? Será que eu estou acordando muito tarde e aí não estou tendo tempo para orar? Será que isso aqui está me tirando o tempo de orar? Será que as séries, né, os doramas, estão me tirando tempo de orar? Né? Porque sempre o inimigo inventa um negócio, né? Já perceberam isso? Ontem eu dei mole, cara. Eu fui ver o jogo do Vasco e não orei, cara. O Vasco ganhou, mas eu sofri. Mas eu poderia ter orado mais, né? Poderia ter dedicado pelo menos mais 45 minutos de oração. Fui ver um jogo de uns caras que ganham milhões, não estão nem aí para mim. Ganhando ou perdendo, o dinheirinho deles está na conta. Estou andando de carrão. E eu lá deitado reclamando que o cara não sabe fazer um gol. O Reidner fazia melhor. Ontem teve gol contra, mano. Então, mas é isso, gente. Se atenha àquilo que está saindo aqui do altar. Se atenha dos louvores, das ministrações. Pô, quando eu vejo a Amandinha ministrando, Larissa, quando eu vejo o Michel, pô, cara, eu me agarro com todas as forças possíveis para que aquilo, alguma fração daquilo entre na minha mente e estacione. Amém? Vamos lá. Exemplos bíblicos, né? Josué moldado na tenda. Esdras, que preparou o coração para buscar, cumprir e ensinar. E nós temos aqui na Betel várias situações onde você pode ser edificado, onde você vai ser capacitado. Eu cheguei aqui cru, gente. Eu não sabia falar Tessalonicenses. Eu não sabia falar Deuteronômio. Gente, eu lembro, a mídia era aqui, no cantinho aqui. E aí, quando me passaram, a primeira vez que me passaram o Tessalonicenses, eu não consegui escrever Tessalonicenses. Eu escrevi Tessa. De verdade. E hoje, graças a Deus, diante de tudo aquilo que foi feito, nossos pastores nos ensinando, a escola de líderes, e aí eu começo a ver com os olhos espirituais muitas coisas grandes acontecendo aqui. O Centro de Formação Betel, para mim, vai englobar a escola de líderes, vai englobar uma escola de adoração, uma escola de intercessão, uma escola de ministração da dança profética, uma escola de mídia. Você entra aqui cru e sai formado. O negócio é tão forte, gente. O negócio é tão forte aqui dentro desse ministério, que na sexta-feira, quando nós estivemos lá em Mesquita, a parte todinha de projeção e de
uma parte de iluminação, sabe quem foi que fez e configurou lá naquela igreja? Fomos nós. Foi a mídia do Ministério Batista Betel. Foi o Juan, foi o Guilherme, fui eu. Olha onde Deus está nos levando. Aqui na Shalom, nós estamos juntos fazendo um projeto ali na Shalom para melhorar algumas coisas de projeção. Mas isso por quê? Porque está havendo uma capacitação. Primeiro, o pastor acredita em nós, o apóstolo acredita e nos dá oportunidade. Em muitas igrejas, é ruim, hein? De eu estar pregando aqui, hein? É ruim do Juan assomar o púlpito. É só o pastor, o vice-pastor e olha lá. Aqui, o nosso pastor tem nos ensinado a sempre estar preparados. Quando eu recebi a notícia ontem, eu já estava preparado. Eu já sabia mais ou menos que invariavelmente isso ia acontecer. Essa mensagem eu pregaria em maio. Mas tinha uma mensagem anterior à minha, que era do Flávio Sorte, que também está lá. Sobrou para mim. Mas se eu não tivesse preparado, perdão, como aconteceria? Deixa eu beber uma água, porque minha garganta está quente. Pode dar um glória a Deus aí? Então, é necessário que você esteja preparado para a escola de líderes, para os discipulados, os cultos de ensino, as conferências, né, que nos ensinam muito. Preste atenção nisso. Um filho que não cresce vira peso. Um crente que não aprende vira crítico. Busque, estude, pratique. Crescer é sobrevivência espiritual. Muitos que talvez estejam sentados nesses bancos, por não entender a palavra, critique uma coisa ou outra. Muitos criticam, às vezes, um ou outro desafinar, um erro aqui, um erro ali na mídia. Mas por que ao invés de você nos criticar, você não nos vem e vem somar com a gente? A crítica construtiva, ela é válida. Agora, a depreciação não rola, não. O que adianta você falar, poderia ter dançado assim, poderia ter dançado assim. Vem, ué. Vem ver o peso que é, né, Isabel? Está aqui ministrando, ensaiando, quarta e sexta, né? 3 horas. Vem ficar aqui 3 horas ensaiando. Vem pagar o preço que o Marcelo paga. Ter que estudar 2, 3, 4 dias, uma semana para estar aqui ministrando, né, Marcelo? Fabiane. Aí alguém assoma o púlpito, aí por nervosismo, fala uma coisa errada, você, lá, herege. Mas não se prepara. Então, é isso. E agora eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito, que é o serviço. O que é o serviço? É fé em movimento. Mateus 20, 28, João 13, 14, 15, Tiago 2, 17. Você está anotando? Eu sei que não. Mas lá na live vai ter. Servir é amar com as mãos. Olha que precioso isso. Servir é amar com as mãos. É manifestar o evangelho com ação. A missão fala de amar ao próximo. Isso não é um sentimento. Isso é um serviço. Por mais simples que pareça, estar ali na recepção com a plaquinha, dar um sorriso, é um serviço que agrada ao Senhor. Por mais simples que pareça, deixar o banheiro organizado, é um serviço que agrada ao Senhor. O estacionamento, o Jorginho saiu daqui de madrugada, deixando o ambiente preparado para nós. Isso é agradar a Deus. Na visão, cada membro é um ministro, logo ninguém fica parado. Servir é o que nos torna úteis e vivos no corpo de Cristo. Estevão, diácono cheio de poder. Dorcas, costureira que tocou uma geração. Jesus que lavou os pés antes de entregar a cruz. Voluntários que operam som, projetam palavras, limpam salas, cuidam de crianças, evangelizam nas ruas. Gente que ama servindo. Fé que não serve apodrece. Meu Jesus.
Desenterre seus dons. Ninguém aqui foi chamado para banco. Vista o avental como Jesus. Como assim? Jesus vestiu um avental? Você sabe que Jesus pegou uma toalha, cingiu-se dela, ajoelhou nos pés dos discípulos e lavou os seus pés. Quer maior exemplo de serviço de voluntário do que esse? O rei está lavando os pés dos discípulos. E você? Tem servido com excelência? Ou tem falado que não é para você? Evangelismo. O evangelho é urgente. Romanos 1,16, Provérbios 11,30, 2 Coríntios 5,20. A missão começa no evangelismo. Gerar filhos para Deus começa no evangelismo. Gerar filhos para Deus. Não é a igreja relevante que não evangeliza. A visão se concretiza quando cada casa é um farol que brilha no seu bairro. Quantos faróis nós temos aqui? Quantas casas estão sendo iluminadas com as células? Levanta a mão aí. Lá em casa tem 3 faróis. Segunda e 2 na terça. Eu quero é mais. Eu quero ter 4, 5, 6. Eu sou fominha mesmo. Eu amo. Cada membro evangeliza. Então cada membro é um ministro. Cada casa prega. Então cada casa é a igreja. Simples assim. Exemplos bíblicos. André que levou Pedro a Jesus. Felipe que deixou a multidão por uma alma. Gente. Nossa. Evangelismo nas ruas, nas células, nas redes sociais, no renovo, nas ações de impacto, no social. A Betel respira evangelismo. O céu espera que você fale. Alguém está orando por uma resposta. E você pode ser essa resposta. Abra a boca, estenda a mão e proclame o reino. 5 propósitos. Que todos eles unidos viraram a visão dessa igreja. Uma visão clara e objetiva. Uma visão sem desvio, sem distorção. Uma visão que, cumprida à risca, vai levar pessoas ao céu. Vai tirar pessoas do inferno. Foi essa visão que me alcançou. E aí, quando essa visão me alcança, eu viro um soldado para exercer a missão. Qual é a missão? Gerar. 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 Gente, se você não trouxer uma pessoa à reflexão de que Cristo é o Senhor e Salvador, pelo menos uma vez ao ano, você está com algum problema. Tem várias pessoas no seu entorno social e familiar que você precisa apresentar a Jesus. Se ela vai seguir ou não, o problema já é do papai com ela. Mas essas pessoas precisam ouvir de você. Tem várias situações que às vezes acontecem comigo, que eu fico de bobeira com Jesus. Pô, eu estou lá no meu trabalho, né? Realizando o meu trabalho. Aí do nada alguém chega para mim assim: você é cristão? Ué, tem alguma coisa dizendo aqui? Uma tatuagem? Ah, por quê? Eu pergunto sempre: por que você está perguntando? Porque você é diferente. Eu não vejo você falando alto, gritando, falando palavrão. Eu vejo você com uma postura diferente. Você pode orar por mim? Estou passando por um problema em casa, você pode orar pelo meu filho? E você, passa por isso? Na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, as pessoas te enxergam como cristão? As pessoas te enxergam como uma pessoa que, quando o problema está vindo à tona, eu vou procurar o Flávio, eu vou procurar o Juan, eu vou procurar a Isabel, eu vou procurar a Patrícia, eu vou procurar a Simone, eu vou procurar a Renata. Falar nisso, gente, procurar a Renata, tem alguma coisa nesse pedaço aqui, ó. Toda vez que a Renata vai orar, ela deita aqui, ó. Eu acho que tem alguma coisa aqui, gente.
Toda vez que eu pego a oração de amanhecer para fazer, ela está deitada nesse pedaço aqui. Acho que ela está orando pelo Wesley. Mas é sério, gente. A Renata me inspira. A Renata me inspira. Ela está sempre no mesmo lugar, sempre pedindo. Ela não se cansa de clamar ao Senhor para que as promessas que Deus já revelou a ela, com o filho dela, com a família dela, se cumpram. Isso não é ser pedinte espiritual. Isso é entender que é só Ele que consegue resolver as coisas que a gente não consegue resolver. Amém? Esse é um estudo muito prático, rápido. Eu ainda tentei dar uma aumentada nele, mas é um estudo muito prático. Que você saia daqui com esse entendimento de que a visão transforma você num soldado para realizar uma missão que vai acabar com o inimigo que está rodeando a nossa cidade, o nosso bairro. Eu não tenho dúvida que se você tomar posse da visão e exercer a missão, a sua célula vai multiplicar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Nós vamos enlouquecer o inimigo, porque ele vai fechar por falta de pessoa. Sabe aquela empresa que fecha porque não tem funcionário? Ele vai fechar por falta de funcionário. E nós vamos povoar a igreja. E aí o que o pastor está pensando em fazer, não sei se é 600, se é 1.000, já vai ter que fazer mais. E daqui a pouco vai ter que comprar lá perto do terreno lá do Brizolão. Daqui a pouco vai ter que fazer a Master. Você não está recebendo nada disso que eu sei, mas eu estou recebendo. E aí daqui a pouco a gente está com uma igreja na Europa, uma igreja na Ásia, uma igreja na América do Norte. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor aí, em nome de Jesus? Obrigado pela oportunidade. E agora eu queria chamar aqui o genro do pastor. Gente, quando eu conheci o César era pequeno. Como eu sou velho, né, gente? Olha o tamanho dessa criatura. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.